Tem aquela brincadeira de criança de querer ser professora ou professor. Então, assim que eu fui alfabetizada, eu comecei a brincar e eu gostava muito dessa brincadeira em que eu era professora. O meu encontro principal, eu considero que foi logo no segundo ano do curso de matemática, quando eu comecei a frequentar a FACED, fazer disciplinas na FACED, e uma disciplina que tratava de problematizar conceitos e objetos matemáticos que eram abordados na escola, me deu a pensar a matemática de modos diversos daquele que eu vinha vendo ela como aluna. Esse foi um marco, assim, porque aí desse encontro de pensar a matemática de outros modos é que eu escolhi, já estando no curso de licenciatura, foi quando eu escolhi ser professora de matemática. Eu vim para cá buscando um novo ânimo para a minha vida acadêmica. Eu pensava em fazer um outro curso, mas que também era ligado à área da educação. E o fato dessa busca toda, de sair da faculdade que eu estava, ter vindo para cá, isso foi bacana, assim, porque eu comecei a participar de grupos de pesquisa aqui dentro, de outras atividades que fizesse com que esse meu olhar continuasse ampliado. Eu participei do PIBID, que já é uma inserção assim, direta dentro da sala de aula. E sem contar também que a FACED proporcionou a mim um outro encontro com uma área que eu nem esperava, né? Que foi o intercâmbio institucional que eu participei no ano de 2014. Eu fui para um país africano, fui para Angola, e aí eu tive esse contato com a educação em um outro país. Como que se dá a educação, como que é carente ou como é rico a educação nesse outro país. E isso a gente consegue fazer conexões com a educação brasileira. Entrei no curso de Química, licenciatura, em 2007. Foi uma das primeiras segregações do curso, onde teve mesmo a divisão entre bacharelado e licenciatura, né? Onde a gente sofreu, né, a primeira turma sofreu um pouco a situação de que bacharelado era o melhor, né? O curso de bacharelado era o curso que realmente importava dentro da área de Química, o que não é verdade. À medida que a gente foi adentrando dentro do curso, né, e a gente começou a frequentar as matérias aqui da área da Faculdade de Educação, a gente começou a ver que o leque das oportunidades era muito maiores, né? A gente começou a ver que existia, sim, a possibilidade de discutir Química dentro da escola, que existia uma área para a gente discutir o ensino de Química. Eu entrei na Faculdade de Letras em 2009 e em 2010 eu tive uma disciplina oferecida pela professora Tânia Magalhães. Ela falou sobre pesquisas que ela desenvolveria aqui na educação. E aí, quando ela abriu a bolsa, eu tentei, passei e desde 2010 estou aqui com ela. E a mais marcante para mim, nesse tempo de estudo que eu tenho trazido com ela, né, foi a do PIBID, né, que é um projeto de iniciação à docência do governo federal. Foi uma experiência assim, muito bacana, porque era um projeto de letramento. Então, assim, a gente trabalhou com o ensino da linguagem e num projeto assim, colaborativo. Tinha a figura da professora Tânia como coordenadora, tinha uma professora da escola que estava aprendendo, né? Então, envolvia a formação de professores. E tínhamos nós, bolsistas da graduação de Letras e Pedagogia, aprendendo como que é o chão da escola, né? Porque a gente aprende muito sobre teoria, aprende que é muito importante também, embasa todo o trabalho da prática, mas acaba que a gente demora a conhecer o chão da escola, porque a gente só vai fazer os estágios nos 2 últimos períodos, né? Então, essa experiência para mim foi muito forte, porque eu já tive aquele choque ali entre teoria e prática na experiência do PIBID. Falar do PIBID agora é extremamente importante, já que o programa está sofrendo com alguns cortes do governo federal. O PIBID teve a importância na minha formação de professor, porque no 4º período eu tive a oportunidade de estar em sala de aula, não como estagiário, observador, mas sim como um professor mesmo. Em vários momentos eu tive a oportunidade de assumir uma sala de aula, e isso me fortaleceu, tanto como profissional, mas sim também como a pessoa que está
querendo, com a educação, modificar um pouco a sociedade, né? Antes de entrar na sala de aula da Faculdade de Educação, eu pensava que o contexto de sala de aula era um ambiente em que não havia muita diversidade de culturas. Então, após o meu ingresso nesta unidade, nas disciplinas, eu pude perceber que a sala de aula é um ambiente altamente complexo, né, com diferentes culturas, diferentes perspectivas de mundo, e que quaisquer ações a partir dos alunos que viessem a trazer um certo estranhamento, na verdade, era parte da sala de aula, não era, na verdade, um estranhamento. O professor, enquanto profissional, ele deve sempre refletir sobre sua prática, sempre buscar reformar as suas ideias, né? Porque acaba que, às vezes, a escola se torna uma instituição muito conservadora, porque os professores se tornam conservadores. Então, a prática deve ser refletida para ela ser aprimorada. Então, é o que eu vou levar de mais importante, assim, a reflexão e a busca por sempre melhorar, por sempre entender que a gente não está completo enquanto professor. O professor, ele é um movimento, né? O professor não se completa, o professor não se forma. Ele está sempre se modificando. Eu acho que o professor já nasce com essa vocação e ela vai crescendo, 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 até que ela toma uma proporção que já não dá mais para ser evitada, né? Então, assim, eu acho que todo professor ele nasce com esse ideal revolucionário, que é mudar o seu meio. E isso é uma diferença, né, entre a gente e educadores. Muitas pessoas acham que ser professor é ter domínio, né, da disciplina. Para mim, eu acho que a peça-chave fundamental do professor é querer ajudar o outro. A meu ver, ser professor significa reconhecer as diversas funções de um líder, né? Porque um professor ele tem a tarefa complexa de motivar o aluno e, na motivação, ele trazer o aluno para um universo novo, fazer com que o aluno consiga experimentar novas possibilidades, né? E, principalmente, promover a paz em sala de aula. Em muitos momentos, no seu curso da faculdade, vão aparecer algumas crises. Você vai ver no jornal o professor que levou tapa na cara, ou o salário ruim. Não diminua o seu ímpeto, assim, sua vontade. Porque os problemas aparecem em todos os cursos, todos os profissionais têm problema. Mas o professor, né, como aquele profissional responsável por formar um cidadão que vai optar por ser outro profissional, tem mais visibilidade, assim. Mas a gente tem muito mais do que comemorar do que se desesperar. Os problemas existem, mas somos nós, com a nossa força de trabalho, com a nossa boa vontade, que poderemos lutar para que isso melhore. Eu, quando comecei o curso, no final da escola e no início do curso, eu acreditava que a universidade, os cursos, eles serviam para ensinar receitas de como fazer coisas de acordo com a sua profissão, com a profissão que você escolheu. E aí eu vim com uma disposição muito grande para a universidade de aprender o modo certo, como eu deveria fazer, o melhor modo. E quando eu cheguei na universidade, eu tive um choque muito grande em relação a isso, porque a universidade, ao invés de me ensinar a receita, ela me colocava questões. Todo tempo ela me convidava a colocar em suspensão verdades estabelecidas a respeito daquelas coisas, daquela área que eu já vinha pensando, e a produzir novos sentidos para aquilo, novos conceitos. Não passem pela faculdade de educação sem degustar cada matéria, sabe? Sem entender que é importante cada discussão.
Eu venho de um curso de área de exatas, de um curso de química dura, né? Onde a gente tem pouco espaço para poder discutir assuntos sociais voltados ao meio ambiente. A gente tem pouco espaço para discutir sobre isso. E aqui na Faculdade de Educação, não. Esse leque é aberto, a diversidade é bem grande. É que aqui é o momento de aprender, é o momento de errar, é o momento que você tem os professores à sua disposição, é o momento que você tem programas que te ajudam, que contribuem para a sua formação. E aí é essa contribuição que eu acredito que a FACED proporciona, te propicia, né, de ser um profissional diferenciado, que seja capaz de refletir, de analisar de uma forma, não digo crítica, mas digo bem mais reflexiva da realidade educacional que a gente vive.